todos, shalom. Graças a Deus nós fizemos uma boa viagem esses dias aí. Fomos na convenção em Guarapari, como os crentes falam, é uma bênção. É muito bom, graças a Deus. Então, faz muita coisa boa, rever os amigos, os pastores, os líderes nossos da missão lá. Foi muito bom, muito gratificante. E foram bons momentos, que a gente teve de ministrações também, de reuniões. Muita coisa aconteceu. A gente teve a oportunidade de o Frank e a Alessandra irem também. A Márcia também foi, então foi bom, eu achei legal. É bom que as pessoas conheçam coisas novas. E principalmente ter noção do que é que a gente quer fazer. Então, mais é dar um testemunho com relação ao Frank e a Alessandra. Então eles estavam numa situação assim, de tomar uma decisão de que rumo eles iam tomar o ministério deles, no sentido de missão mesmo. Existia até a possibilidade de eles se desligarem da gente e ficarem só filiados à Missão Além. E quando a gente conversou com o Frank sobre eles irem para lá, ele estava interessado de ir e tudo, e foi muito bom. Nós chegamos lá, o dia que ele chegou foi no domingo à noite, chegou na hora do amém, o pregador falou amém, chegou o Frank. E aí a gente conversou com eles e tudo, e no outro dia cedo, na segunda de manhã, ia ter um café da manhã e uma reunião com os obreiros e o pessoal de fora, os pastores de fora que estavam lá. O Frank participou, onde eu ia, ele estava comigo. E aí o pastor Giovanni, ele que estava presidindo a reunião lá, nós tomamos café, conversamos, tudo, apresentei o Frank para o pessoal, para a galera. Mas ele até comentou, muitas histórias que a gente ouve no seminário, os personagens estavam lá. Ele pôde conhecer o pastor lá do Chile, pôde conhecer o pastor lá que está no Peru, e o pessoal do Brasil inteiro. Foi muito bom. E ele ouvindo o pessoal compartilhando, o pastor Giovanni falou assim: hoje só quem vai compartilhar é os pastores de fora. O pessoal que está de fora, cada um vai ter a oportunidade de falar aquilo que Deus tem feito, tem falado durante esse ano. E aí foi muito bom assim, as coisas que foram compartilhadas. E depois foi no outro dia. Aí nesse dia aí terminou a reunião, nós fomos na praia, levamos a Márcia, levamos o Frank e a Alessandra, que nunca tinham bebido água salgada. Levamos eles no mar. Se o Datafshow tivesse aí, ia por foto pra vocês verem. Foi muito legal, só que eles pegaram o mar no dia de ressaca, então estava forte, Aonde não tem onda, tinha onda, e onde tinha onda, tinha mais onda ainda, Mas eles se divertiram bastante, o Leandro e a Suzy estavam lá também, consolando, eles foram com a gente na praia, foi um momento bem agradável. E aí no outro dia nós tivemos uma reunião com a liderança da CIM e da Convince, principalmente da CIM, que é a Secretaria Internacional de Missões, e o Frank esteve presente e a ideia era tratar do assunto dele. Então ele expôs a situação dele, a condição dele e como que estava a mente dele nesse sentido de missão. E uma coisa que eu achei interessante que ele falou: rapaz, quando eu ouvi os líderes no café da manhã compartilhando e as coisas que eles falaram, as coisas que o pastor Giovanni falou, rapaz, me desarmou todo de todas as barreiras que eu tinha criado na minha mente, no meu coração. E então ele falou: rapaz, eu quero fazer parte disso mesmo. Ele se definiu ali, que ele queria, que rumo ele queria tomar. Então a vida deles agora deu uma reviravolta diferente e provavelmente a partir de agosto eles vão para Curitiba, no seminário STC de Curitiba, vizinho velhos. Vão passar esse tempo da gestação, da Alessandra, provável, mais uns 2 ou 3 anos, tempo do bebezinho desenvolver um
pouco, para depois eles irem para o campo missionário, aonde eles querem ir realmente, que é lá no Zarauaté. Mas foi algo muito bom. Então, a partir dali, o pastor Giovanni convidou eles para participarem da convenção. Então, nós ficamos num lugar muito bom, né? E eles fizeram parte de todas as reuniões, do que aconteceu. E no final, né, conversando com ele falou: rapaz, eu gostei demais. Eu não tinha noção assim, da dimensão de tudo que é, de tudo que nós estamos envolvidos, e também da liderança, né, como são pessoas humildes, pessoas tementes a Deus, sabe, pessoas focadas naquilo que elas querem fazer. Então, foi muito bom. Para mim foi algo bom, porque eu estava com um pouco de receio, né, de a gente perder o Frank e a Alessandra, não para o reino de Deus, né, mas para uma outra missão, mas talvez não ia trabalhar da forma como nós trabalhamos. Era um receio que eu tinha, mas graças a Deus ele alinhou para ele ter um norte, né, uma direção certa de como que ele vai fazer, os passos que ele vai dar. Ficou muito melhor para ele, porque ele estava muito confuso de como que ele ia agir daqui para frente, como ele ia fazer para ele chegar até o alvo que ele tem, que é a aprimorar o eterno. Graças a Deus, para mim foi algo muito satisfatório isso que aconteceu. Talvez foi uma das coisas que eu tinha mais expectativa, era isso, sobre que rumo que essa história deles ia tomar. E foi fantástico. E também, né, as ministrações que nós tivemos lá, eu acredito sim, te edifica, te motiva, né? O convívio com os pastores lá também. Então é algo que eu queria falar um pouquinho sobre isso. Nessa noite nós vamos abrir a nossa Bíblia. A princípio, João 14, né? Não é porque o Gilmar pregou João 14 hoje de manhã, mas é porque eu quero dar referência a um versículo só em João 14, e depois nós vamos para o texto que nós vamos falar. João, capítulo 14, versículo 21. Eu não tenho nem necessidade de eu abrir lá. Eu acho que a maioria de nós sabe de cor, tá? Se alguém se voluntariar a falar de cor, eu agradeço. Se não falar de cor, eu falo de cor. Vou falar. Quer falar? João 14, 21. Fala, Alex. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama, será amado de meu Pai. É mais ou menos isso. Mas é essa a ideia. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Então é mais ou menos essa ideia. Por que eu usei esse texto? Por que eu tive o interesse de citar esse texto? Porque, rapaz, nós temos falado sobre o amor, né? E o assunto dessa noite é a prática do amor. Nós vamos entrar num outro texto agora que fala um pouquinho da prática desse amor. Mas a questão é, aquele que ama a Deus, ele demonstra em atitude. Então o texto que nós lemos, ele diz, né, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, né, pratica. A ideia de guardar não é pôr numa gaveta e deixar lá, né, pôr num cofre. A ideia de ele tem os mandamentos, ele conhece, né, está por dentro da mente dele, está no coração dele, e ele pratica os mandamentos. Este é o que me ama. Então, aquele que ama Jesus Cristo é aquele que obedece, aquele que vive segundo a vontade de Deus. Então, o amor é uma escolha. Porque você ter os mandamentos e praticar, guardar os mandamentos, é uma decisão. Não é algo que você sente quando der vontade ou algo assim. Ou quando a inclinação emocional está favorável. Não, em qualquer situação. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, não é diferente. Então, que ama a Deus, tem os mandamentos e os guarda. Então, tudo aquilo que ele sabe que deve ser feito, ele vai fazer. Tendo vontade ou não tendo vontade, tendo inclinações emocionais ou sem inclinação emocional. O foco dele é amar a Deus. Sabe, eu acho esse texto, ele tem que ser decorado por cada um de nós. Você tem que ter isso na mente. E a aplicação dele também, e a ideia é para nós precisamos praticar aquilo que nós sabemos. Nós vamos agora abrir em Romanos, capítulo 12,
E a mensagem vai continuar a partir daqui. Certo? Então lembra disso, o amor ele é uma decisão, é uma escolha de fazer o melhor possível para Deus e para o seu próximo. Isso é importante. O texto que nós vamos ler, essa parte que nós vamos ler, ela fala um pouquinho, né, sobre isso, principalmente do ponto de vista prático da coisa. Tem vários textos que poderiam ser usados, mas eu quero focar nisso aqui, não temos tanto tempo. Nós vamos ler do versículo 9 ao 21, Romanos 12. Acompanhe a leitura do texto. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Observa na leitura desse texto que é muito prático. As coisas que ele fala são, muito esclarecidas, muito simples. Versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai, e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. 20. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra tem sido lida nessa noite. Os louvores têm falado da tua glória. Nós temos, Deus, expressado por meio da música, por meio das palavras cantadas. Temos lido, Senhor, a tua palavra, e não há dúvida de que tu és grande, tu és poderoso, Deus, tu és um Deus amável, tu és um Deus de misericórdia, um Deus de graça, um Deus que tem derramado sua graça sobre nós e tem, se revelado a nós, tem falado conosco todos os dias. E o Senhor quer ministrar nessa noite, nós temos certeza disso e pedimos que o teu Santo Espírito trabalhe com toda liberdade em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Sabe, meus queridos, nós acabamos de ler um texto que mostra vários pontos da prática do amor. Ele vai andando e falando sobre situações, circunstâncias, até corriqueiras, até diárias. E ele vai mostrando qual que deve ser a nossa atitude. Que o amor ele é expresso por meio de atitudes, não só por palavras. Nós podemos fazer declarações de amor, nós podemos, talvez escrever um bilhete para alguém, talvez mandar uma mensagem, nas redes sociais. Podemos fazer um monte de coisa. Mas enquanto a pessoa não entende, por meio das suas ações, das suas atitudes, que você a ama, não passa de palavras. Então nós temos que definir que o amor ele deve ser praticado, ele deve ser vivido. Então há necessidade que você entenda o que é o amor, para você poder praticar. Não tem como eu praticar algo que eu não conheço, que eu não sei como fazer. Então quando você olha para uma lista de coisas como essa daqui, você precisa entender que dá para praticar, dá para viver segundo a vontade de Deus, dá para fazer segundo aquilo que a Bíblia está nos falando. E Ele nos dá uma lista clara de como nós devemos agir. Isso é importante. Olha o que ele fala no versículo 11. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Remisso quer dizer negligente. Então no zelo não seja negligente, não seja remisso. Tá?
Seja fervoroso de espírito, servindo a quem? Ao Senhor. Sabe, por que eu quero destacar esse versículo aqui? É como eu falei, a gente vai para um outro lugar, né? Principalmente quando a gente chega em Guarapari, nos motiva muito a atitude dos líderes, a atitude das pessoas, o desenvolvimento da obra, né? A obra é muito grande, então é bem maior que a gente, então, para a gente ter mais ou menos uma dimensão, né? Eles têm de obreiros, entre os líderes e obreiros, 81 pessoas, né? Fora estagiários, fora os alunos, então, tem bastante pessoas. E, sabe, quando é algo assim como convenção, e quando a gente vai lá, a gente passa muito mais tempo com a liderança, né? E também porque são as pessoas que a gente conhece. A maioria dos novos alunos a gente não conhece, né? Você anda por lá com muita gente diferente, estranha, né? Que você nunca viu. É oportunidade de fazer amizade também, tudo. Mas a gente, por ter pouco tempo, a gente passa muito mais tempo com a liderança. Então, tem pessoas, né? Eu acredito que todos da liderança são pessoas que te motivam demais. São pessoas muito envolvidas, pessoas muito zelosas, tanto pela vida com Deus, como, sabe, pelo trabalho na obra do Senhor, o empenho para desenvolver aquilo ali, para desenvolver tudo que está sendo feito. Então, quando você vê essas pessoas agindo como elas agem, aquilo te contagia, sabe? Te motiva, né? Te dá ideias, e as conversas e tudo é muito bom. Então, para você ter uma ideia, eu quero usar como ilustração, né, o pastor Job, ele é um cara muito motivador, né? Quem já conheceu ele sabe. E eu nunca vi, eu sou sério com vocês, eu vivi 3 anos lá e já tem pelo menos aí uns 12 anos, né, que eu conheço ele e convivo, né, por vezes com ele. Ele já veio aqui, passou tempo com a gente, eu já fui, já dei conferência lá, praticamente todos os anos eu vou para a convenção, então todas as vezes que eu estou com ele, ele é muito motivador. E quando você fala com ele no telefone ou por mensagem que for, eu nunca vi que ele ouve desanimar. Eu nunca vi, sabe, ele demonstrar algo assim de que as coisas não vão dar certo. Nunca vi isso. Muito pelo contrário. Focado em fazer o reino de Deus expandir nessa terra. Você está perto de uma pessoa dessa, tem que te contagiar, a não ser que você não ama a Deus. Então é a demonstração, sabe, profunda de amor a Deus. Não há limite para ele, do que ele pode fazer para Deus. Então a gente estava na casa dele, e aí a gente conversando e tal, e aí ele comentou assim, ó, falei, ei, Job, os caras perguntaram, ei, Job, que hora que vai ser o futebol? Rapaz, vai ter que ser mais tarde, que é 1h eu tenho um evangelismo, um grupo de evangelismo com os alunos, né? Aí tinha outras pessoas de fora e falaram, ué, Job, você está mexendo com o grupo de evangelismo agora? Eu falei, rapaz, vamos fazer uma reunião para ver quem que ia cuidar do grupo de evangelismo. Ninguém disse, não dá para mim, eu pego. Pode deixar que eu faço. Aí ele falou, mas Job, você está cheio de coisa para fazer, você está envolvido em tudo que é área. Rapaz, se ninguém quer fazer, eu faço. Eu não tenho dificuldade de fazer as coisas para Deus, não. Dá para mim, joga comigo que eu faço. Então ele é um cara que acorda às 2 da manhã para ir para a feira. 2 da manhã. Faz devocional, depois, né, ele vai, leva todo o pessoal, carrega, ele prepara a equipe, vai na feira, deixa tudo organizado, ele volta, ele faz o devocional dele, né, pelo menos 2 horas de devocional, pelo menos isso. Depois disso ele pega e vai correr, né, para manter a saúde, ele corre cerca de 10 km todo dia, ele volta, ele está envolvido com a mercearia, ele é o tesoureiro do seminário, ele dá aula, ele é envolvido no evangelismo. Cara, é uma correria que ele ama, sempre motivado, sempre motivado. Você não vai parar. E quando você conversa com ele, rapaz, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo. Ele que cuida da escolinha de futebol. Cara, é muita coisa que ele trabalha, envolvido. E quando falaram, rapaz, não tinha alguém voluntário, ele falou, não, joga pra mim que eu faço. Rapaz, não tem dificuldade de fazer nada para Deus. E ele sempre foi assim. E ele é um cara assim, você olha assim, que homem agitado, né? Fala, eu tenho que fazer para Deus, eu tenho que fazer para Deus, eu tenho que fazer o melhor que eu posso para Deus. Então, sabe, você está com uma pessoa dessa, te contagia, te motiva. Tá? Não é uma falácia, o cara está agindo, quem está lá está vendo. Toda hora ele está indo para a rua, toda hora ele está resolvendo problema, toda hora ele está dando direção para alguém, o que ele deve fazer.
Mas você tem que ser assim de Deus. Cada um que tem que desenvolver, sabe, esse amor, tem que desenvolver a obra, fazer a coisa avançar cada dia mais, cada vez mais para frente. E o Job, ele é um cara assim, ó, se a gente falar assim, Job, vamos vender prendedor de roupa, vai dar certo, vamos vender. Eu nunca vi alguém falar assim, se ele fizesse isso, ele falar, mas isso não dá. Nunca vi. Para ele tudo dá certo. E eu conversando com ele estava falando sobre as vendas, que ele cuida também das vendas da padaria. Daí ele conversando com ele falou, rapaz, sabe o que acontece? O problema das vendas sempre é o coração do vendedor. Se o cara não está motivado a fazer as coisas para Deus, ele não faz bem. E são coisas que a gente tem falado aqui. São coisas que a gente tem visto, coisas que às vezes a gente senta, né? Os nossos vendedores, a gente fala sobre essas coisas, mas, sei lá, talvez convivesse com pessoas assim, talvez, né? Talvez acordasse, não sei se ele não consegue transmitir, né? Eu e o Gilmar, nós temos um temperamento um pouco mais parado, né? Não somos tão agitados como o Job era, né? Mas se você entendesse, cara, o zelo que aquele homem tem, o zelo de fazer as coisas para Deus. E um dos assuntos, né, que a gente conversou nas reuniões foi a questão de finanças, ser transparente com as finanças. Quando você vê assim, a liderança muito focada, sabe, em fazer a coisa, zeloso, fazer a coisa crescer, desenvolver. Então, muito claro essa coisa assim, rapaz, eu não toco R$1 que não seja meu. O que é de Deus é de Deus. Muito focado nessa coisa de todo o dinheiro, rapaz, que nós recebemos para investir na obra de Deus, não é, sabe, para o nosso benefício em si, nada disso, mas muito focado a agradar a Deus, zeloso com as coisas. Tá? Porque é real, meu querido, se você for zeloso, cara, não negligente, né, remisso, as coisas são diferentes. E eu tenho visto muitas pessoas negligentes, muitas pessoas remissas. Eu estava conversando com o pastor Gessler, né? Ele é o diretor lá de Curitiba. A base de Curitiba ela tem 11 anos, mais ou menos isso. Então, em 11 anos, ele estava me falando, passaram 600 alunos. Eles têm a pasta lá de cada um. Desses 600 alunos, formou 60. E que ficaram com eles mais ou menos 35 a 38 pessoas. Então, se você fizer em porcentagem, formou 10%. Ficou com eles mais ou menos 5%. É muita gente. É muita gente que, sabe, não quis amar a Deus, sabe, se dedicar, se envolver de coração. E a maioria desses, né, que saíram, que não fizeram parte, a maioria não está fazendo nada para Deus. Grande maioria. Então não é uma questão de ficar conosco, é uma questão, sabe, de estar envolvido na coisa, amar a Deus. Então, se o amor é isso, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. Então, o que você tem feito? Essa é a questão. Essa que é a pergunta. Você tem que pensar sobre essas coisas. O primeiro, o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o grande mandamento. E o segundo está muito ligado com o que a gente tem lido aqui. Ó. Amar o próximo como a ti mesmo. Eu acredito que esse texto ele mostra essas duas áreas. Então, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito. Eu sou muito sincero com vocês, né? Não é só o pastor Job, né? São todos eles, mas quando você conversa com o pastor Job, ele é extremamente fervoroso de espírito. Extremamente focado em fazer as coisas avançarem, crescer, porque ele ama Deus, ele deixa isso fica muito claro. Muito claro. Então, eu acho que nós temos que pensar sobre essas coisas e aplicar para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Então, há necessidade de a gente se envolver, sabe, com as coisas de Deus, com um coração 100% desejoso, fervoroso, e fazer as coisas avançarem, não só para cumprir tabela, não só para não levar louça, sabe? Não é um passatempo que nós estamos fazendo.
Nós temos falado sobre isso na escola, mas o seminário é um empreendimento, cara. O reino de Deus é algo grande. Então, nada mais que você quiser nessa terra do que isso. É algo focado em ganhar almas, em evangelizar o mundo, em preparação de pessoas. Não é um passatempo. Não é, sabe, um momento assim que você viveu uma aventura. Não é nada desse tipo. Mas é para você crescer com Deus, desenvolver uma vida espiritual, desenvolver, sabe, um foco, uma visão do reino de Deus e empenhar, dedicar toda a tua vida naquilo ali. Porque muitas pessoas, elas têm uma profissão, mas elas não se dedicam de coração. Às vezes elas estão lá por causa de um salário. Às vezes elas estão lá porque, rapaz, pode ser que dá um título, algo de importância assim. Não é assim o reino de Deus. O reino de Deus não vai te dar títulos de merecimento, nada disso, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Toda a glória é para Deus. Todo o foco expandiu o reino de Deus. E a glória é para Ele. Toda a dedicação é para Ele. Toda a adoração é para Ele. Todo investimento é para Ele. A tua força, a tua vida, teu vigor. Deus te deu isso para ser usado por Deus. Então eu acho que isso aqui é importante. Ser zeloso. Nós precisamos pensar sobre isso. Praticar esse zelo com as coisas de Deus. Isso começa cedo, lá com o seu devocional. Ser zeloso no seu devocional, não só matar tempo. Buscar a Deus como deve buscar. Buscar a Deus. Orar como deve ser orado. Se dedicar. É o único jeito de você desenvolver a sua vida espiritual. Empurrando com a barriga, ninguém consegue alcançar. Sabe? Fazendo por fazer, você não vai encontrar Deus. Cumprir horário, cara, isso não existe no mundo de Deus. Não existe. E se você parar para pensar, nós temos pouco tempo nessa terra. Vai chegar a tua hora, vai chegar a minha hora de partir. Um dia, nós seremos recolhidos dessa terra. E nós precisamos sabe, pensar sobre o que nós podemos fazer para o reino de Deus avançar. Cada vez mais. É muito importante. Eu acredito, cara, isso que eu estou falando aqui não é uma crítica, mas é para nos motivar a ter esse coração. Eu usei o pastor João como exemplo porque eu acho que ele é um caso muito extremo de dedicação. Mas sabe, você vai olhando assim, as pessoas, o que elas têm passado, situações difíceis, focados em fazer. O pastor Roberto, ele veio aqui, da África. Ele está numa situação de doença, então acho que é a 5ª malária que ele pega lá. 5ª ou 6ª, não sei. E ele não está com a saúde boa, não, está muito debilitado. E lá ele não está conseguindo se recuperar. Então vão trazer ele de volta com a família dele para ele se tratar aqui no Brasil, para depois ele poder voltar. Então, rapaz, não é fácil. Mas ele está lá, está no campo missionário. Está passando por várias situações difíceis. Dedicar, querendo fazer o reino de Deus avançar. Não se importando com situação difícil. O pastor Jovem, quando foi lá, o pastor Giovanni foi lá a primeira vez, ele e o pastor Robson. E o pastor Giovanni falou, rapaz, quando nós vimos a situação que eles viviam, cara, muito difícil. A maioria de nós aqui não ia suportar. Casa de chão de terra, a comida preparada no chão, por não ter uma mesa, não ter nada, para comer sentado no chão, muito difícil. Dormir no chão, ele já estava tempo lá. Uma cultura estranha, pessoas estranhas. Ele falou que o lugar que ele morava era um muquifo. Um lugar, sabe? Terrível. Muito ruim mesmo, mas é o que ele podia fazer. Todo dia evangelização, todo dia evangelização, todo dia evangelização. Muitos não iam suportar. Mas ele já está bastante tempo lá, aguentando essas coisas. Hoje a situação dele é melhor, mas hoje o problema dele é a saúde. Mas você tem que pensar sobre essas coisas. Por que essas pessoas se sujeitam a situações assim extremas? Porque amam a Deus, cara, prática.
E eles mostram na prática que eles amam ao Senhor. Se envolvem realmente, querem fazer coisa avançada. O reino de Deus. E não adianta falar que ama a Deus e não fazer nada. Deus sabe o nosso coração. Ele conhece lá no profundo. Não dá para enganar, não tem como se esconder de Deus. E Ele sabe se nós amamos a Ele. Você tem que pensar sobre isso. Ele fala sobre... Vamos seguir aqui no versículo 12, ele fala assim, ó, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Eu acho que essas pessoas têm passado por isso. Tribulação, sempre orando, sempre perseverante, sabe? Não falando de desistir em momento nenhum. A única questão é recuperar a saúde para fazer mais. Uma coisa que o pastor Roberto falou para o pastor Job esses dias, né, que o pastor Job é o coordenador dessa base da África. Então ele falou assim, pastor, se vocês tiverem como me levar, eu agradeço, porque eu vou poder tratar minha saúde, vai ser bom. Aí ele falou, mas também se vocês não puderem, ter problema. E se tiver que morrer, eu morro. Não tem problema. Mas eu não quero morrer agora, porque tem muita coisa para fazer. Tem muita necessidade. Se Deus quiser me levar, não tem problema, mas eu não quero. Eu quero fazer mais. Tem muito para ser feito. Sem exigir, sabe? Nós tivemos um caso de uma pessoa que foi para o campo missionário e depois começou a ligar, não, vocês têm que me levar de volta. Eu não quero ficar aqui não, vocês têm que me levar de volta. Muito diferente. Se vocês puderem me levar para me tratar, é uma questão. Se não puderem, eu fico aqui. Se eu sarar aqui, é uma questão. Se eu morrer, não tem problema. Outro coração, outro espírito. Pessoas que amam a Deus, a pessoas diferentes. Então elas são pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Perseverantes. Então, o pastor Roberto, ele ora pela África já tem muitos anos. Quem já ouviu o testemunho dele, muito antes de ir para o cenário, ele já falava de África. Perseverante na oração. Isso significa que você não vai desistir. Enquanto a resposta da oração não chegou, você continua orando, até o dia que Deus vai responder a sua oração. Perseverança, você precisa desenvolver isso. Aí diz no 13, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, olha as ações, as atitudes, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Então se há uma inclinação emocional para quando alguém faz algo de ruim para você, é de se ficar. É talvez até de amaldiçoar aquela pessoa. E aqui, sabe, a Bíblia ela nos aconselha a fazer o contrário. Abençoar, não amaldiçoar. É diferente. Mas como? Se a pessoa está me perseguindo, abençoar os que nos perseguem. Difícil? Pode até ser, mas não é impossível. Dá para viver assim. Quem ama a Deus não tem essas dificuldades. Talvez uma ação dessa possa revelar para você que você não ama a Deus como deve ser. Pensa sobre isso. Então ele diz assim, versículo 15: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Quando ele fala sobre alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, uma vez eu ouvi um pregador falar sobre isso e eu achei muito interessante a colocação dele, a maneira como ele expôs. E uma coisa é certa, se alguém aqui no nosso meio tiver alguma dificuldade, algum problema de saúde, sabe, algo extremo, a ponto de ela começar a chorar aqui no nosso meio, sabe, quando a pessoa não está bem, quando ela está, sabe, toda carregada de problemas e ela começa a chorar, aquele choro de desespero, todo mundo vai lá para acudir, todo mundo sente. Muita gente vai lá, sabe, o que eu posso fazer para te ajudar? Vamos orar aqui.
irmão, pela irmã. Não sei se você já reparou isso. As pessoas miseráveis, elas geram uma emoção por dentro de nós. Sabe, quando ela está na miséria, quando ela está numa situação difícil, você passa na rua, está um mendigo lá, você sente. E aqueles que se alegram, você tem se alegrado com eles? Eu tenho visto muitas vezes, dentro do seminário, lá fora é muito pior. Muitas vezes tenho visto, vamos supor, né? Fernando recebe uma bênção. Alguém fica com ciúme. Alguém fica com inveja daquilo que ele recebeu. Talvez alguém pode até cobiçar aquilo se for um objeto. Talvez as pessoas vão criticar ele. Eu tenho visto essas coisas acontecer. É muito mais fácil se inclinar para aquilo que produz mais emoção. Mexe com as emoções, né? Alguém está chorando, coitado. Mas aquele que está alegre, aquele que sabe que está animado, que Deus tem feito as coisas. Você tem se alegrado junto. Eu já vi muitas vezes acontecer isso. Vamos supor, vou usar uma ilustração aqui. 1º de março, alguém dá um tiro e acerta. Vai começar a namorar. Glória. Aí se anuncia, ó, fulano e Beltrana vão começar a namorar. Aí já começa. Alguém difamar ele, alguém difamar ela. Rapaz, não é uma competição. Rapaz, nós temos que pensar sobre essas coisas. Porque é fácil falar. Mas no dia de alegria do seu irmão, sabe, você consegue ter a mesma alegria pelo fato de as coisas estarem dando certo para ele. Você precisa desenvolver isso. O reino de Deus não é um reino de inveja, de orgulho, de ganância, não tem nada disso. É totalmente diferente. Nós acabamos de ler aqui sobre humildade. Vamos descender com o que é humilde. Humildade, meu irmão. Humildade é uma atitude, é um estado. Não estou falando aqui de miséria, de pobrezinho, coitadismo, não é isso. Ser humilde é diferente. Sabe, é ser totalmente esvaziado de orgulho, né? Se colocar na situação do seu irmão, sabe, se envolver com a vida do seu irmão é diferente. A gente fala assim, ó, no versículo 16: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com quem é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Todos. Ele está falando de esforço. Esforçai-vos por fazer o bem. Então, exige atitude, exige ação e até mesmo esforço. Talvez vai gastar tempo. Talvez você vai ter que investir, vai sair do seu bolso. Tantas oportunidades que nós temos de fazer o bem para o próximo. Isso é importante. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Não há necessidade de buscar vingança. Não há necessidade, sabe, de começar a rogar praga, né? Amaldiçoar o outro. Existe um Deus que vai julgar todas as ações dos homens. E a questão que ele está falando é da sua ação, não do outro. Mas como você deve agir. Né? Então, alguém agiu mal com você, como que você reage? Essa que é a grande questão. Reaja em amor. Sempre fazendo o melhor possível com aquela pessoa. Fazendo o melhor. Abençoando, orando para que aquela pessoa, seja o que for. São atitudes práticas da vida cristã. E o versículo 20 diz assim: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Paga uma coca para ele. Porque fazendo isto, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não te deixes vencer do mal. Então, somos nós que nos deixamos vencer. Não te deixes vencer.
Vence o mal com o bem. Então a prática do amor traz resultados. Eu gostaria de destacar aqui um texto, Filipenses, antes de a gente encerrar. Vamos abrir em Filipenses capítulo 2. Eu acredito que essa é uma ilustração do que é o amor a Deus. Uma ilustração forte, extrema, do que é amar o nosso Senhor. Então, o nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, Ele nos mostrou o que é amar a Deus na prática. O que é essa prática do amor. Então ele diz assim, no versículo 5 a 8: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Obediente, sem orgulho, se humilhando, mas obediente até a morte de cruz. Obediente até a morte. Obediente a quem? Ao seu Pai, nosso Deus. Jesus, o Filho de Deus, foi obediente ao seu Pai até a morte. Sabe, ele se envolveu com a obra do Pai dele. Ele se deu por nós. Ele demonstrou amor com aquela atitude. Não há dúvida nenhuma de que a prática do amor exige obediência, exige compromisso, exige foco em agradar a Deus, exige dedicação, exige de nós, sabe, ações que demonstram que nós amamos a Deus. Sabe, meu querido, se envolva com o reino de Deus o máximo que você puder. Você não vai ter prejuízos. Sabe, se dá para Deus o máximo que você puder, faça o que for necessário. Mas ame a Deus de todo o teu coração. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso é muito importante. Fazendo isso, você está cumprindo os mandamentos do Senhor. E você está agradando o coração do nosso Deus. Então, sabe que, meus queridos, tem muita coisa para ser feita. Tem muita coisa para ser conquistada nessa terra por meio de Deus. Muitas pessoas, para serem alcançadas. Então, nós precisamos nos envolver. Precisamos nos dedicar. A salvação de pessoas depende disso. Do nosso coração. Pronto a agir, pronto a demonstrar o amor de Deus, pronto a testemunhar, orar por pessoas, sabe? Evangelizar, o que for necessário. Você deve fazer. Isso é muito importante, meus queridos. Eu gostaria de encerrar fazendo uma oração, mas pense sobre isso. O amor é algo prático, praticado. O seu envolvimento, sabe, com o reino de Deus vai demonstrar se você ama a Deus ou não. A sua dedicação vai demonstrar para Deus, vai demonstrar até mesmo para pessoas. Eu ouvi os pastores, eles estavam falando de um pastor daquela região ali de Vitória, eu não sei de que igreja ele é, mas é uma igreja grande, uma igreja forte, uma igreja de pessoas que têm muito dinheiro. Então, e esse pastor, ele recebia só 18 mil reais por mês de salário. Sabe em que pecado ele caiu? Ele roubou a igreja. Ganhando 18 mil reais por mês, o cara caiu num escândalo de dinheiro, de pegar dinheiro da igreja. Como isso é possível? 18 mil reais é muito dinheiro, pelo menos para mim é. Não sei para você, talvez você ganhe mais que isso. Com 18 mil reais por mês de salário, tem
necessidade de você roubar alguém, ainda mais a igreja. Não tem como, né? Pessoa que em algum momento da sua caminhada perdeu o foco de amar a Deus. Deixou entrar algo no coração, se corrompeu por lá. Necessidade de dinheiro ele não tinha. Por que ele fez isso? Difícil de entender. Mas todo pecado é difícil de entender. Todo tipo de pecado. Eu acredito que Deus olha para a situação do pecado da humanidade e ele pensa: como é difícil entender. Como as pessoas valorizam tanto essas coisas. Que para Deus são abomináveis. Então guarda o teu coração. Ama a Deus. Se você não guardar o teu coração, você corre o risco de começar a amar esse mundo, as coisas desse mundo. E aí pode ser que dê tudo errado para você. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, tudo que foi falado, tudo